técnicas para se apresentar em público. Líbia Ximenes. Deixe seu comentário, faça sua inscrição, acione o sino para receber as notificações. Deixe seu like. Toda quarta-feira, vídeo novo no canal. Estaremos aqui com Líbia Ximenes, gestão de pessoas, consultora, coach, professora e palestrante. O nosso conteúdo para ser abordado: medo de falar em público, como corrigir as falhas, você é do tamanho de seus sonhos, técnicas para falar em público, pensamento e considerações. Então, este será o nosso conteúdo da nossa aula que será abordada. E aí, você tem medo de falar em público? Para quem tem medo de falar em público, só imaginar o ato pode causar o quê? Frio na barriga. Uma pesquisa americana de 1977, em que 41% dos participantes citavam a fobia de falar em público como seu maior medo, antes mesmo da morte, que ficou com 19%. E aí, você tem medo de falar em público? Qual é a sua reação ao falar em público? Tremendo, suando, nervoso, antes de entrar em cena para falar em público? Reflexão de Abraham Lincoln. Faço o melhor que sei, o melhor que posso, e faço até o fim. Se ao final deu tudo certo, não importa o que dizem contra mim. Então, nós precisamos ser otimistas, precisamos estarmos preparados para estar voltado para o que nós vamos expressar. Como corrigir as falhas? Então, aprender a se expressar bem é fundamental. E isso implica em quê? Corrigir as falhas que aparecem na expressão verbal e não verbal, que todos os ouvintes percebem. O único que não as vê é quem está falando. Exatamente, você está falando, você não percebe as suas expressões, tanto verbal como não verbal. Sabemos que nossas expressões verbais, elas falam muito. Se você está com um semblante muito tenso, você vai passar naturalmente para o público. Precisamos ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, com as nossas expressões. Como falar em público? Então, falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar, entreter os ouvintes. Então, precisamos estar exatamente o quê? Estarmos atentos. Nós precisamos o quê? Informar, influenciar e entreter as pessoas que estão ali para escutar. Então, precisamos nos prepararmos. Deixe seu comentário. Ainda não deixou ao terminar de escutar, de ver aqui o vídeo? Faça sua inscrição. Acione o sino para receber as notificações. Deixe seu like. Você é do tamanho de seus sonhos. Isso quer dizer também que você é aquilo que pensa, que come, que vive. Você que faz a sua vida ser o quê? Um sucesso ou deixar cair no fracasso. Então, é você que faz tudo isso. Então, é você
do tamanho de seus sonhos. Você é que busca, você é que determina, você é que executa. Então, o escritor Robert Half disse que a persistência é que torna o impossível em possível, o possível em provável e o provável em definitivo. Então, nós precisamos o quê? Persistir. Qual o grande segredo para romper limites e fazer sucesso? Qual é? Qual é o grande segredo para romper os limites e fazer o sucesso? Qual será? A resposta é simples. Todo bom pensamento do mundo não terá valor se não for colocado em quê? Em prática. Então, precisamos colocar em prática. Vocês estão aqui escutando e depois precisam o quê? Colocar em prática. Alerta! 90% das pessoas sabem o que fazer, mas não fazem. Pense nisso. Então, exatamente, você sabe o que fazer, mas o que falta é exatamente colocar em prática. O jeito simples de falar bem em público. Veja como pode ser simples planejar e fazer apresentações de sucesso. Acompanhe passo a passo um conjunto de regras que irão ajudá-lo a falar em público, com segurança e desembaraço. Então, vamos ver agora aqui o passo a passo para ajudar a falar em público, com segurança e desembaraço. Primeiro, a naturalidade pode ser considerada a melhor regra da boa comunicação. Não seja artificial. Naturalmente, você estando preparado, você preparou. Você trouxe para conhecimento a habilidade e a atitude, o chá. Se você se preparou, naturalmente você sabe. E aí você vai ser natural, você vai expor o seu conhecimento. Segundo, não confie na memória, leve um roteiro como apoio. Então tenha sempre um roteiro. Qual é o roteiro? O que você vai executar? O que você vai fazer? Então, naturalmente, você levando o roteiro, você não se perde. E aí? Já deixou o seu comentário ao terminar de assistir os nossos vídeos? Acione o sino para estar recebendo as nossas notificações. E não esqueça de deixar o like. Aguardo, viu? Terceiro, use uma linguagem correta. A boa pronúncia. Pronuncie completamente todas as palavras. Então, exatamente, nós precisamos ter uma linguagem clara, correta, para que as pessoas tenham uma plena conhecimento do que está falando. 4. Saiba quem são seus ouvintes. Cada público possui características próprias. Então, antes de você ir, você sabe quem é seu público. É um público que mesclado, jovens, mais idosos. Como é seu público? Pessoas que têm um conhecimento maior ou pessoas que têm um conhecimento menor? Como é o seu público? Tenha começo, meio e fim. Depois de cumprimentar os ouvintes e conquistá-los e mostrando os benefícios do conteúdo, conte qual é o tema que irá abordar. Então, exatamente, nós precisamos ter o quê? Começo, meio e fim. Está bem estruturado. Tenha uma postura correta. É importante que se movimente diante dos ouvintes, para que realimentem a atenção. Você não pode estar focando só em uma pessoa. Você precisa estar olhando no público em geral para que ele sinta a sua presença.
mas esteja certo de que o movimento tem algum objetivo. Não fique andando demais, porque isso também incomoda. Caso contrário, é preferível que fique parado, certo? Procure falar olhando para todos da plateia, girando o tronco e a cabeça com calma, para a esquerda e direita, para valorizar a presença dos ouvintes, proporcionando assim uma postura natural. Então, tudo com naturalidade, espontaneidade. Evite falar com as mãos nos bolsos, com os braços cruzados. Nunca cruze os braços ou nas costas. Nem se debruce sobre a mesa ou a cadeira, né? Não é recomendável ficar esfregando as mãos para não passar a ideia que está inseguro. Então, todo esse conhecimento que nós precisamos ter, os braços soltos. Então, fique com um passador de slides na mão, ou uma caneta, um piloto, que aí você vai ter uma agilidade maior. Nunca coloque as mãos no bolso, nem braços cruzados, nem para trás. 7. Seja bem-humorado. Um orador bem-humorado consegue manter a atenção dos ouvintes com facilidade. Nada de cara muito fechada, nem também está dando gargalhadas, mas um semblante a qual vai passar segurança e tranquilidade para o ouvinte. 8. Prepare-se para falar. Saiba o máximo de conteúdo que você vai expor. Então, é preciso o quê? Preparar. Então, é essa postura que você tem que trazer através do seu conhecimento. Estude. Faça exercícios falando sozinho na frente do espelho. Ou, se tiver condições, diante de pessoas da família, amigos, e converse bastante sobre o assunto que irá expor. Então, naturalmente, você vai exercitando esses hábitos e aí vai dando mais tranquilidade e facilidade. Use recursos audiovisuais. Se apresentar a mensagem apenas verbalmente, depois de 3 dias, os ouvintes irão se lembrar apenas 10%. Sabia disso? Do que falou. Com auxílio de um recurso visual, depois do mesmo período, as pessoas se lembrarão de 65% do que foi transmitido. Então, por isso a importância, né, de estar trazendo mensagens através dos recursos audiovisuais, que a pessoa registra. No que registra, fica mais sedimentado para que você lembre e associe melhor. Fale com emoção. Fale sempre com energia, entusiasmo, emoção. Se nós não demonstramos interesse e envolvimento pelo assunto que estamos abordando, como é que poderemos pretender que os ouvintes se interessem pela mensagem? Não é mesmo? Se nós mesmos não estamos passando energia, entusiasmo, emoção, como é que o ouvinte vai sentir tudo isso? E eu trago aqui um pensamento de William Shakespeare. Então, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o quê? Com frequência. Poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Então, é isso que nós precisamos trazer. Então, nossas dúvidas, elas são traidoras. Precisamos buscar sempre o conhecimento. As considerações. Então, é preciso o quê? Planejamento, que é a elaboração. A criação, que é o desenvolvimento que você vai executar. A preparação, que é o treino. É preciso o quê? Treinar. A execução,
que é a atitude, e aprimoramento, que é a análise. Então, as considerações que nos trazem exatamente, é preciso o quê? Planejamento, criação, preparação, execução e aprimoramento. Assim, você vai falar em público com segurança, com naturalidade. E essa naturalidade, naturalmente, passa para o ouvinte. Gostaram? Nossa próxima aula, dia 2 de setembro de 2020. O nosso tema, como gerenciar melhor o tempo. Como é que está o seu tempo? Você precisa gerenciar o seu tempo? Toda quarta-feira, vídeo novo no canal. Deixe seu comentário. Não está deixando seu comentário? Faça sua inscrição para receber novos vídeos. Deixe seu like. Quando completarmos 1000 inscritos, estarei fazendo um sorteio. Compartilhe. Toda quarta-feira, novo vídeo no canal. Estiveram aqui com Líbia Ximenes, gestão de pessoas, consultora, coach, professora e palestrante.